paz do Senhor para você que tá ligadinho aqui no nosso Talkback. Estamos chegando no quarto episódio da primeira temporada e nós estamos muito felizes hoje. Já estamos dando o pontapé aqui para o Dia das Mães e estamos com uma mamãe muito especial aqui nesse episódio. A irmã Bruna, né, irmã Samela? Isso mesmo, a irmã Bruna, né, que é esposa de pastor, pregadora, está envolvida em vários ministérios aqui no nosso campo e também tem uma grande influência nas redes sociais, né? Está com 148 mil seguidores e ela vai contar para nós aqui também como Deus entregou para ela esse ministério, que também é um ministério, né? Nós estarmos aí aproveitando as ferramentas que o Senhor tem nos dado para alcançarmos pessoas. Ela fala muito sobre maternidade e também sobre vida com o Senhor. Irmã Bruna, é um prazer para nós ter você aqui nessa manhã. Prazer, alegria é toda minha, a paz do Senhor a todos. E é uma alegria muito grande. Falar para mim, maternidade é onde eu vivo, é a minha essência. Ser mãe, para mim, é a maior alegria, o maior presente que o Senhor me entregou. Então, aproximando-se do Dia das Mães, estar aqui, para mim, já é um presente de Dia das Mães. Ai, que ótimo. Então, a gente quer saber como foi que você conheceu Jesus. Então, eu já nasci num berço evangélico, num lar cristão. Meus pais já eram cristãos. Porém, eu digo que nem todos os filhos que nasceram em berço evangélico são convertidos realmente. O pai e a mãe precisam evangelizar os seus filhos. E eu recordo exatamente aos 5 anos de idade, foi quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Antes, as mães tinham muito costume de levar os seus filhos para profetas, para irmãs, né, orarem e abençoarem. E eu me recordo uma vez que a minha mãe me levou na casa de uma irmã, a irmã Marli. E ela me levou na casa dessa irmã, eu tinha 5 anos de idade. E ela orou por mim. E quando ela orou por mim, ela disse que naquele momento Deus estava me chamando e me consagrando. E aquele foi o meu encontro com o Senhor. Ela orou e ela falou que o Senhor tinha me chamado e me separado, como chamou Jeremias, e que o Senhor estava ali ungindo os meus lábios para falar do nome dele. E ali foi o meu encontro com Jesus. Eu nunca esqueço, eu tinha apenas 5 anos, mas aquilo marcou a minha vida. Eu entendi que ali Jesus me encontrou e ali eu tive um encontro com o Senhor. E desde os meus 5 anos eu nunca consegui fugir, nunca consegui escapar da presença do Senhor. Eu digo que Deus me abraçou ali de uma forma extraordinária através da atitude da minha mãe, que se posicionou como serva de Deus e entendeu no mundo espiritual. Eu preciso consagrar a minha filha, eu preciso que minha filha seja entregue ao Senhor. Então, essa é uma coisa assim que eu guardo muito forte no meu coração, que as mães precisam estar posicionadas e entender que não é porque eu sou crente, não é porque eu sou cristã, que o meu filho também já é um cristão. Todos os nossos filhos precisam ter um encontro com Jesus. E o meu encontro foi aos 5 anos de idade, na casa de uma irmã profeta, irmã do Coque, que eu ali recebi verdadeiramente Jesus no meu coração e nunca mais larguei. Que bênção. E como foi, assim, a fase da adolescência, da juventude, né? Porque a gente, mesmo conhecendo a Jesus, às vezes nós enfrentamos alguns desafios, né? Sim. Pessoais, dúvidas, questionamentos. Como que foi a sua adolescência, a juventude? A minha adolescência e juventude, eu digo que foi, assim, um tempo de preparação da parte do Senhor. Porque não é porque nascemos num berço evangélico que tudo vai ser mil maravilhas, que verdade. Você vai viver os melhores anos da sua vida, que você não vai enfrentar desafio. Então, eu costumo dizer que foi um tempo, assim, de preparação, e não foi um tempo fácil. As pessoas olham e elas não conhecem a nossa história, elas não conhecem, não sabem o que você viveu e o que você enfrentou. E eu, particularmente, eu não tive uma adolescência. Eu digo assim que eu tive que pular essa etapa e ser forjada para ser uma adolescente adulta. A minha mãe, ela teve aneurisma, ela teve muitas complicações, ela teve nódulos na cabeça. E na faixa ali dos meus 11 anos até os meus 15, eu estava dentro de um hospital cuidando da minha mãe. Meu Deus. Então, assim, eu sempre fui mais grande, né? Eu não representava a idade que eu tinha. Então, assim, os médicos deixavam eu posar. Eu digo, assim, que eu dormi embaixo de uma cama de hospital cuidando dela. Então, foi tudo, assim, uma preparação de Deus. Porque eu acredito que quem é chamado, quem é escolhido por Deus, ele é forjado na fornalha. O ouro, ele é refinado no fogo. Então, assim, eu vejo que Deus me preparou, Deus me fortaleceu, Deus me fez ter uma
uma força que hoje eu precisaria ter. Então, foi, assim, uma etapa muito difícil. Eu cuidava da minha mãe doente no hospital, e o meu pai, problemas de coração, porque ficou muito abalado com a minha mãe. Então, cuidava da minha mãe, cuidava do meu pai. E no tempo que eu tinha livre, ia para a escola de manhã. E aí, tinha um estágio, perdi por cuidar da minha mãe. Então, eu digo assim, desde muito nova, eu precisei entender que Jesus era a minha base. Ele era o meu pai, ele era a minha mãe, ele era o meu melhor amigo, ele era o meu tudo. Então, foi isso que me deu força para vencer a adolescência. E entender que não era o caminho se perder, mas o caminho era estar mais fortalecida com Jesus, abraçada com Jesus, porque naqueles momentos em que eu passei sozinha, porque minha mãe não reconhecia muita coisa, o problema era na cabeça. Então, ali sozinha era somente eu e Deus. E hoje eu olho e falo, meu Deus, como que eu consegui, né, ter maturidade tão nova, tão pequena e conseguir passar por tudo isso. Entendi que foi a mão de Deus realmente em todo o tempo, né? Foi somente a mão de Deus, foi somente o cuidado de Deus, foi somente Deus que me deu força. E hoje a gente vê como experiência, né? Então, eu glorifico a Deus. Então, assim, eu nunca, assim, consegui fugir da presença do Senhor, porque eu via que se não fosse Ele me segurando ali, eu não teria forças. Então, basicamente, essa é a minha trajetória da adolescência e juventude. Aí, depois desse vendaval, o Senhor me apresentou o meu esposo, que aí foi, assim, o meu refúgio, foi quem Deus trouxe para cuidar de mim. Eu digo assim, para me curar, né? Foi um presente de Deus para me curar, porque eu vim de uma adolescência muito sofrida. Então, ali, Deus preparou o meu esposo, que com muito amor veio e Deus, assim, trouxe ele para cuidar de mim. Então, foi, após a adolescência, na juventude, foi um presente de Deus mesmo na minha vida, o meu esposo. E como que você conheceu seu esposo? Ah, é outra história. É assim que a gente gosta, bastante história. história. Foi muito de Deus mesmo. Eu estava numa fase que eu disse assim para o Senhor, Senhor, eu não quero ninguém na minha vida, eu quero só a tua presença. E aí, eu saindo de um culto, aquele irmãozinho de idade, né? Aqueles profetas do Senhor. Eu digo que a nossa vida é guiada por Deus através dos profetas, né? Quem é sensível à voz do Senhor, Sim. quem quer ouvir a voz do Senhor e quem pede, Senhor, me mostra qual é o caminho Fala que eu comigo, devo seguir. direciona. Fala comigo, o Senhor direciona. E eu estava saindo da igreja e o profeta falou assim, o irmão Darcy, irmã Bruna, quem Deus preparou para você? Quem você vai casar e vocês vão fazer a obra junto? Eu morava perto da rodovia que dava direção a Curitiba. Ele falou, vai vir lá, de Curitiba, dessa cidade vai vir quem Deus preparou para você. E eu, né, menina da vila, assim, aquela igrejinha pequena, falei, quem que vai vir de Curitiba para cá, né? E aí, não há de ver que um dia eu estava sentada na igreja, de repente eu viro para trás, eu vejo aquele moço lindo de olhos azuis. E aí eu virei de novo e aquilo ficou na minha cabeça. Eu sempre fui muito séria. E aí eu falei, Jesus amado. E aí um dia eu era tia do Ministério Infantil e eu ia nas casas buscar as crianças para o ensaio. E eu estava indo, né, com a minha filhinha de criança na vila, naquela vilinha pequena, com uma filhinha de criança atrás de mim. E o meu esposo, que morava em Curitiba, ele veio na casa da irmã dele, ali no meu bairro. E aí a irmã dele, a cunhada dele, a irmão dele, falou assim, Herbert, você não vai casar? Aí ele falou assim, eu só vou casar quando eu encontrar uma mulher crente. Mas tem que ser crente, tem que ser uma mulher de Deus. E aí, ela falou assim pra ele, pois eu conheço uma. É uma que passa com uma filhinha de criança aqui na frente da minha casa. Não deixe de fazer, né? Evangelização, missão, trabalho, porque tem sempre o Senhor tá preparando, né? Na espera, né? Observando. Exatamente. Agora, Rebeca, né? Tava lá tirando água, Exatamente. trabalhando. E ela falou, tem uma moça, ela passa aqui com uma filhinha de criança da minha igreja, ela leva essas crianças pra igreja. Ele falou, então hoje eu vou pra conhecer essa moça. E aí ele foi na igreja, foi o dia que a primeira vez que eu vi o meu esposo. E aí ele, né, sério também, ele viu, só foi me observar. E aí ele vinha de Curitiba, ele veio umas 3 vezes de Curitiba só pra me observar na igreja. Então você vê, né, as moças, fica aí um alerta pras moças, você sempre está sendo observada por um homem de Deus. Então se você quer um casamento abençoado, seja uma mulher de Deus.
Porque Deus não vai deixar você ficar para trás, Deus não vai deixar você ficar sozinha. Se você tá no propósito de Deus, é Deus que vai preparar. E aí, um belo dia, meu esposo me chamou para conversar, e aí a gente viu que era Deus, e aí a gente tinha uma prova. Eu tinha uma prova, ele tinha uma prova. Naquela época tinha muito entre os jovens e adolescentes, o ficar, né? Uhum. E aí eu falei, se o rapaz pedir para ficar comigo, acabou na hora, né? E aí ele também, acabou, porque a gente tinha um propósito. O propósito era namorar para casar, para estar ali fazendo a obra de Deus. E aí deu tudo certo. Em 1 ano e 8 meses a gente namorou, noivou e casou. E estamos completando, vamos para 16 anos de casado. Que bênção. E assim, né, Bruna, Deus une realmente propósitos, né? Ele coloca pessoas juntas e vocês são um casal jovem ainda, né? Para estarem ocupando a posição que vocês estão. Para quem não é aqui da nossa cidade, né? A Bruna e o pastor Eberton, eles são pastores setoriais aqui. Então, eles têm uma grande responsabilidade dentro do campo. E assim, como é que é para vocês? Como é que foi para você também receber esse desafio, né? Porque normalmente o esposo recebe o chamado e a gente vai caminhando junto. E algumas de nós têm até resistência, né? Tem até a Mayara um dia vai contar o testemunho dela aqui, que por um tempo ela teve essa resistência, sabe? De falar, o chamado é do meu esposo, eu não quero abrir mão de tantas coisas, né? Como é que foi para você? Que eu sei que você, né, já compartilhou que você já amava muito a Deus, já servia, mas ainda assim, no ministério nós temos que fazer muitas mais renúncias do que as pessoas imaginam, não é verdade? Sim, com certeza. Eu jamais imaginava que eu ia ser esposa de pastor. Eu tinha na minha cabeça, não sei o porquê, mas que eu ia ser cantora. Que eu ia Você cantar. canta, né? Mas não sou, não canto como uma cantora. Eu canto o hino da harpa, canto ali um hino, mas não é nada assim profissional. É bem só mesmo para adorar a Deus. Uhum. E aí, quando Deus foi tirando isso de mim e me conduzindo junto com o meu esposo, né? O meu esposo ao chamado pastoral e eu ali ao lado dele, foi assim, foi a mão de Deus mesmo. A primeira congregação que a gente cuidou foi numa favela. E nós congregávamos nessa congregação. Uhum. Meu esposo era líder de jovens e eu era a tia das crianças, né? Uhum. Sempre ele envolvida com as crianças. E aí a gente se mudou e ficou muito longe essa congregação para nós irmos. E aí, assim, aquelas crianças eram a minha alegria, eram assim... Nossa, a razão da minha felicidade era cuidar daquelas crianças, era estar ali na igreja com elas, era amparar de todas as formas. E quando a gente saiu de lá, nós ficamos muito abalados, né? Porque era muito longe, assim, para nós estarmos indo. E aí eu falei assim para Deus e para o meu esposo, se é da vontade do Senhor de eu continuar com as crianças e nós continuarmos congregando aqui, nós vamos voltar para essa congregação. E aí o pastor que estava lá precisou sair e o nosso pastor chamou, falou assim, Eberton, você pode vir pastorear essa congregação? Eu falei, não teve jeito, então era para nós continuarmos aqui. Então vocês daí retornaram como pastores aí, de lá. nós éramos eu líder das crianças, ele líder dos jovens, e a gente retornou como pastores. Que bênção. E eu pude continuar com as minhas crianças, e o meu esposo começou a pastorear aquela congregação. E foi uma escola pra gente, assim, aquele lugar. Foi um lugar, assim, que marcou muito, porque ali a gente pôde mostrar o amor que tem por almas, porque pastorear é ter amor, né? É você ter amor, é você amar a obra do Senhor, é você amar as pessoas. Então, ali foi uma escola e foi o início, foi aonde Deus realmente nos chamou para esse ministério. Então, estamos aí até hoje fazendo a obra do Senhor. E falando sobre propósito, a gente já consegue ver desde as primeiras experiências, que é o cuidado, né? Você cuidando ali da sua mãe, do seu pai, né? Com zelo, Deus te amadurecendo já tão cedo, porque Ele já tinha pressa em usar você, a sua casa, a sua família. E a gente consegue ver esse propósito, né? Deus direcionando. Como que você entendeu esse chamado, entendeu esse propósito que era mesmo cuidar de vidas, cuidar de pessoas, amar crianças, como já no começo lá você já cuidava de crianças e amava pessoas. Como que você entendeu o propósito de Deus e o chamado de Deus com convicção no seu coração? Eu acredito que o entender esse chamado é que quando você não está cumprindo ele, parece que tem um vazio no teu coração, né? Falta algo. É aí que eu entendo. Eu sempre falo, se eu não estiver envolvida ali com crianças, se eu não estiver, de alguma forma, entregando a minha vida para o cuidado do próximo, parece que eu não tenho vida. Porque é esse o chamado de Deus para as nossas vidas. Esse é o chamado. Tanto que eu até brinco, eu falo, por isso que Deus deu o nosso ministério infantil. 3 já crianças. Tem em casa, porque né? aí em casa eu já tenho
quem cuidar de sobra, né? O esposo e as 3 filhas. E assim, né, Bruna, às vezes é tão difícil, né, para algumas pessoas entenderem qual é o chamado, né? E você falou algo muito importante, parece que falta algo quando você não está fazendo aquilo. Eu vim até no carro conversando com o Doriva, falando para ele assim, que chega um ponto que não tem mais como nós fugirmos, né? Que nem eu disse assim, que às vezes, como eu prego, para mim era mais confortável estar só no banco, sentado, adorando a Deus, né? Entregando ali o meu culto próprio. E quanta coisa eu preciso abrir mão para ir pregar. Eu não estou na minha zona de conforto, né? É minha zona de desconforto. Mas que até no nosso desconforto, muitas vezes, nosso coração queima para servir o Senhor. Aquilo é tão forte que você diz assim, eu não posso voltar atrás, né? Eu não tenho para onde ir. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer. E isso é o chamado, né? Ele queima no nosso coração em várias áreas. E eu vejo que, através da sua vida, o Senhor também tem te levantado para despertar mães, né? Ontem até comentava com a Maiara, falei assim, Maiara, eu sempre vejo que tem tantas mulheres que trazem testemunhos de que elas não oravam pelos filhos e começaram a orar através do seu posicionamento, né? Eu sempre tive esse hábito também e graças a Deus, né, eu orava pelos meus filhos, abençoava e até compartilhei algumas vezes com você ali no Instagram, porque assim, realmente, muitas pessoas não entendem o poder que a nossa palavra tem, que não é só a nossa palavra, o nosso exemplo também como mães, mas que a nossa palavra tem de abençoar a vida dos nossos filhos. Conta um pouquinho para nós, né, como que tem sido essa jornada, porque você tem 3 filhas agora, né, a Elisa já está mais velha, já entrou na pré-adolescência, né, então assim, são 3 fases diferentes, né, uma adolescente, uma criança e uma bebezinha ainda. Como tem sido, né, para você esse ministério de não só criar suas filhas, mas também ensinar as mães, né, auxiliá-las na criação dos filhos delas. É interessante que é como você disse, Samela, o fugir do chamado, né? Como você falou, para você seria mais interessante, mais confortável, não precisar sair, pregar, não é uma dedicação, tudo que a gente faz na obra do Senhor é uma dedicação. Eu acredito que Deus permite essa resistência nossa para que a gente não venha, muitas vezes assim, se ensoberbecer, né? Por exemplo, assim, orgulho, eu né? quero isso, eu sei fazer isso é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Porque tem muitas pessoas que querem. E tem muitas pessoas que estão assim como Jeremias. Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar, eu quero me esconder. Não, mas é você que eu quero. Eu te chamei, eu te formei desde o ventre da sua mãe e eu te escolhi para esse chamado, para essa missão. E comigo nas redes sociais foi assim. Porque eu sempre, esposa de pastor, e eu falava, Deus, mas vão falar que eu quero aparecer, que eu quero ali me mostrar. E Deus sempre aquele espacinho no meu coração. Você é esposa de pastor, mas falta algo na sua vida. Eu falava, Deus, o que é? E Deus falava, é você influenciar nas redes sociais. E eu me escondia, eu falava, não, Deus, eu não vou. Até que um dia eu, assim, fiquei com uma tristeza no meu coração. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ser feliz. Eu não gosto de viver triste. Se tem uma coisinha que tá me entristecendo, eu já olho pra dentro de mim e eu me pergunto, por que está batido a minha alma? Por que está se perturbando dentro de mim? Então, assim, eu sempre me examino. Eu gosto de ser feliz e viver feliz. E aquela tristeza começou a crescer. E aí, Deus falando, é porque você está fugindo do teu chamado. Eu te chamei para influenciar. E aí eu falei, Deus, então tá bom. Então eu me entrego por completo. Se é isso que o Senhor tem para mim, eu vou fazer. E aí foi logo que o pastor Altair e a pastora Elianai vieram para cá, na primeira campanha das 12 noites. E o Senhor me chamando de uma maneira mais forte. Eu falei, Deus, então se esse é um propósito do Senhor na minha vida, se as redes sociais é um ministério que o Senhor está me dando, e é algo que o Senhor confiou a mim, eu vou fazer as 12 noites do propósito, né, dos 12 primeiros dias de janeiro. E ao findar esses 12 dias, eu quero uma confirmação do Senhor sobre a minha vida. E eu fui as 12 noites ali, cumprindo o propósito em oração. Na última semana, quando finalizou as 12 noites, eu acordei pela manhã, o Senhor me deu um vídeo. E eu fui lá, chamei as meninas, elas me ajudaram, a gente gravou.
E aquele vídeo, ele foi crescendo, chegou a quase 1 milhão de visualizações, e aí muitas mães chegando, muitas pessoas chegando, e o Senhor falou, eu te disse que o teu chamado era esse, é um ministério que eu dei nas tuas mãos, e a partir dali eu falei, Deus, então agora eu não vou fugir, é algo mesmo que o Senhor me entregou, e isso é a importância de você sempre ouvir os seus pastores para você ter a bênção no teu ministério, é você estar debaixo de uma bênção pastoral. Eu entendi que foi algo que o pastor colocou para guiar, para direcionar ali naquele ano a vida de muitas pessoas. E eu fui direcionada a partir dali. Foi aonde Deus falou assim, então agora é a prova que você queria, então vai cumprir esse ministério. E desde então o Senhor tem nos chamado, tem nos abençoado a influenciar muitas mães. E não só influenciar, como a ganhar almas para o Senhor, né? Através do exemplo, através daquilo que você faz. A gente ganhou uma família para Jesus através de um vídeo. Imagina. É uma moradora de Telêmaco Borba, eu sempre conto o testemunho dela, e aí nos nossos vídeos, um deles eu arrumo a roupa do meu esposo para ir para a igreja, arrumo a roupa das meninas, deixo tudo igualzinho aos meus parzinhos de vaso, como eu costumo dizer nas redes sociais. E aí ela falou que através daquele exemplo, o esposo dela era afastado dos caminhos do Senhor, e ela também. E aquilo trouxe o desejo dela de ir para a igreja e levar a família. E ela começou a arrumar a roupa de toda a família. E o esposo dela começou a olhar, e, né, para não fazer desfeita, não, já que você arrumou minha roupa, eu vou. E aí ele foi para a igreja, começou a ir, reconciliou, a família voltou para a igreja, e ela até mandou mensagem para mim, rindo depois, testemunhando, ela falou assim, e quando eu não arrumo a roupa, quando a gente não vai, o meu esposo fala, ué, hoje a gente não vai para a igreja? Então, assim, é uma ferramenta para ganhar almas para o Senhor, foi algo assim que Deus tem usado também para a salvação de almas, para influenciar, e para honra e glória do Senhor, estamos aí, tem sido bênção. Que bom. E você fez um e-book também, né? Agora com orações para as mães, né? Isso. Como que tem sido esse projeto? Foi algo assim que Deus pediu para mim em um tempo de jejum. Eu estava no jejum de Daniel e o Senhor pediu esse jejum. E eu falava assim, mas qual é o propósito? Sempre que Deus chama a gente para um jejum, eu creio que Deus tem um propósito através daquilo. E aí eu estava no 3º, 4º dia de jejum, e Deus falou assim, você vai escrever orações de mães para abençoar a vida dos seus filhos. Porque se há poder na palavra, imagine o poder na palavra de uma mãe para ministrar sobre os seus filhos. Tem muitas mães que falam para os seus filhos palavras que vão destinar a vida do seu filho àquela palavra que ela fala sobre ele. E aí Deus falou assim, você vai escrever orações de mães para filhos, orações de bênção. E ali Deus ministrou ao meu coração em orar por todas as áreas que uma mãe pode orar pela vida do seu filho, pela vida emocional, pela saúde física, até pela alimentação, porque às vezes na correria, né, a mãe descuida, a gente descuida, e Deus falou assim, ministra sobre a vida dos filhos, orações de bênção, de mães para filhos, e tem alcançado, muitas mães têm alcançado. A partir daí começou a orar pelos seus filhos e abençoar a vida dos seus filhos. E não só os filhos, mas da família por um todo, né? A casa que tem a oração é uma casa abençoada. Entender o coração do pai, né? Para os filhos. Com certeza. É um mistério e é só no propósito de Deus que a gente consegue entender o coração de Deus para os filhos e para os nossos filhos. E a gente entender o chamado também dos nossos filhos nos traz luz e nos dá direcionamento para passarmos para eles, né? Aonde que Deus quer levar os nossos filhos. Eu estava lendo um livro do pastor Luciano Subirá, que fala como flechas, né? E como que a gente tem guiado essas flechas dentro da nossa aljava, né? Exatamente. Que fala como que você tem direcionado essa flecha, né? Então é um dom de Deus, né? Nós sermos mães e mulher gosta de falar. E isso já vem de um dom de Deus, porque nós temos que falar para os nossos filhos e a palavra tem poder e nós gostamos de falar. E nós, né? Exatamente. E nós temos que direcionar os nossos filhos com a nossa palavra, né? E isso é muito importante. Isso e ainda palavras certas, né? Oração certa, porque a Bíblia diz, né, que se você não sabe orar, né? Não sabe pedir,
Se você... Não vou lembrar agora. O Se versículo você... que fala assim, só não recebe porque você não sabe Aham. pedir. Isso, aham. exatamente. Só não recebe porque Exato. você não sabe pedir. Então, isso é um direcionamento de Deus, né? Sim. Usando a tua vida para direcionar as mães naquilo que a gente tem que saber pedir. E querendo ou não, se a gente não tem um direcionamento, ali foi um direcionamento de Deus, porque querendo ou não, você ora todos os dias pela mesma coisa na vida do seu filho. Todos os dias você faz a mesma oração. Senhor, abençoa o meu filho, livra de todo mal, guarda, protege na Sim. escola, em nome de Jesus, amém. Só que ali no e-book, Deus falou assim, vai mais profundo. Ora pelos traumas gestacionais, porque Deus foi abrindo assim um leque na minha vida. Eu tenho a Laura, a minha filha do meio, eu passei muito medo na gestação dela, muito medo, porque eu tinha minha pressão alta, então a qualquer momento eu podia perder ela. Uhum. Então assim, eu passei um medo muito grande. E a Laura, quando ela cresceu e ela começou ali demonstrar, né, as suas primeiras características, eu via que ela era uma criança que tinha medo de tudo. Ela tinha medo de tudo. E aí Deus foi me mostrando, o trauma gestacional, o que você sofreu na gestação ali, o medo, a pressão, né? Passou para o bebê. Sim. E ali nesse e-book, Deus, ele conduz a oração pelos traumas gestacionais, a oração por tudo, todas as áreas, porque a gente como mãe é tanta coisa e às vezes a gente não recorda, eu vou orar por isso, eu vou orar por aquilo. Então, cada dia, são 30 orações, 32, e aí você ora cada dia por uma área em específico da vida do seu filho, porque precisa, as nossas Sim. crianças precisam. Nós temos que abençoar já até o futuro, né, Bruna? Sim. Por exemplo, a pessoa com quem os nossos filhos vão casar, né? Exato. Quantas vezes a gente não pensa sobre isso, né? E vai esperando para orar quando eu já estiver jovem ali, né? Enquanto nós podemos, desde agora, abençoar. Então, sempre o Dolly fala assim, que acha engraçado, que eu sempre coloco a mão na cabeça do Igor, né? Que é quem ele tá mais acompanhando. E eu falo assim, Senhor, o Igor vai ser um marido abençoado, o Senhor vai mandar para ele uma esposa abençoada, ele vai ser um pai maravilhoso. Porque isso, nós estamos plantando agora, e nós veremos o fruto Com lá no certeza. futuro, né? A intenção na oração, né? E assim, orar sem cessar. Porque às vezes a gente desanima, né? Tem dias que nós estamos assim, cansados, mas Sim. quando nós temos o propósito, nós vamos orar, ainda que nós não estejamos sentindo aquela vontade. Exatamente. Porque é além de sentimento, né? Eu tenho entendido muito isso, que adorar o Senhor, caminhar com o Senhor, vai além de como eu me sinto, não é verdade? Exatamente. Então, assim, eu vejo também que você tem uma vida de devocional, uma vida com Deus ali, e que você incentiva muitas pessoas, né, a fazerem o devocional. Você sempre fez devocional? Começou de um tempo pra cá? Como que é essa rotina de devocional? Até para incentivar, né, as pessoas mesmo. Então, eu sempre fiz o devocional, né? Tem aí alguns anos que eu faço. E como que eu comecei? Porque devocional é um desafio diário, né? O teu corpo não quer. Você quer levantar já no 220, juntando a roupa, colocando na máquina, lavando a loucinha e fazendo o teu serviço. E há uns anos atrás, eu não me recordo, acho que mais ou menos eu tinha a Elisa, uns 10 anos atrás, o Senhor me deu uma estratégia. Você não tira o pé da cama sem fazer o devocional. Aí eu colocava um caderninho e uma bíblia do lado da cama. E aí, a hora que eu acordava, eu já sabia que o meu primeiro propósito era ali. Então, eu já pegava ali, já lia e já fazia o meu devocional. E aí, eu levantava. E depois, você vai pegando ali um hábito, né? Você não consegue começar o teu dia sem ouvir. Porque eu digo assim, o devocional são as primeiras palavras do Senhor te dizendo o que você precisa exatamente ouvir naquele dia. Porque a gente acorda com um pensamento, a gente acorda com um sentimento, a gente acorda com um projeto, com um propósito. E quando você faz o teu devocional, você fala, puxa, Deus falou exatamente o que eu precisava ouvir. E aí agora, né, com o passar dos tempos, eu fui assim aprendendo que não tem como começar o dia, parece que tudo dá errado, parece que você não consegue desenvolver o que você planejou. Então agora para mim é gostoso, eu falo, faz parte do meu dia, é acordar, é ali cumprir a rotina de mãe, né, que você cumpre rapidinho, troca os filhos, organiza o café para todo mundo, e aí eu falo, é o meu momento, eu sento, pego a minha xícara de café, o meu café, e ali eu leio a palavra do Senhor e faço o meu devocional. E isso é muito importante para nós e também para os nossos filhos. Eu digo que os nossos filhos, a gente precisa dizer como o apóstolo Paulo disse, os nossos filhos, eles têm que olhar para nós e ser nossos imitadores. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Então, assim, eu sempre me policio, eu olho para mim e eu falo, as minhas filhas estão me observando. Então, eu tenho que dizer, como o apóstolo Paulo disse para os meus filhos, sejam meus imitadores, sejam minhas imitadoras, porque eu sou de Cristo. Então, a gente que é mãe, queira ou não queira, a gente é um espelho. Então, você tem que orar, você tem que fazer o teu devocional. Os seus filhos, eles não vão fazer o que você diz, eles vão copiar você naquilo que você faz. Inclusive, lá em casa, eu até dou risada dessa mania das meninas. Se elas falam alguma coisa que, por exemplo, cuidado que você vai cair. Aí a Laurinha já fala, tá repreendida em nome de Jesus. Eu falo que o filho do crente é diferente, né? É glória a Deus para algumas coisas, é engraçado. É um palavreado, né? Misericórdia. Então, assim, você é um espelho. Então, as meninas têm essa mania. Qualquer coisa ruim que vai acontecer, ou se falou uma palavra, assim, já tá repreendida em nome de Jesus. Porque eles aprendem com o exemplo, eles aprendem com o que você faz, né? Esses dias eu fui rápido para a escola com a Laurinha, daí a gente parou na frente da escola lá. Mãe, você não tá esquecendo de nada, não? A oração. Aí eu, Laura, vamos, você tá atrasada. Ela, mãe, você não orou. Então, tudo é um exemplo, Exatamente, né? cobra mesmo. Mas como o papel da mãe é como se fosse o Espírito Santo, né? Aquela que aproxima ao coração do filho ao pai, ao coração dos filhos a Deus, né? E a gente sabe que a Elisa, né, já tem um dom maravilhoso. Ela canta, ela toca e ela já é usada por Deus e já tem o Espírito Santo na vida dela. E como que você conta pra gente essa experiência dela e até para incentivar os pais a busca pelo batismo com o Espírito Santo, a busca pelos dons já na infância? Como que você explicou para ela ou conduziu ela a chegar-se mais a então, Deus? O ministério da Elisa, eu falo assim, eu sempre observo cada uma delas, né? Deus, ele nos usa para empurrar os nossos filhos no chamado que ele tem para a vida dos nossos filhos. Por isso, nós temos que estar sempre percebendo. E a Elisa, eu até escrevi no primeiro e-book que eu fiz, que eu estava indo para o centro comprar um brinquedo para ela, de Dia das Crianças. Ela queria uma cozinha de brinquedo. E aí eu fui na loja comprar a cozinha de brinquedo. Só que antes da loja de brinquedo, tinha uma loja de instrumentos musicais. E aí quando eu passei, tinha aquele violãozinho cor-de-rosa. E eu nem sabia que era o ukulele. E aí eu passei, o Espírito Santo falou, volta e compra aquele ukulele. E eu falei, ai, coisa da minha cabeça, só porque eu achei bonito, porque é rosa. E fui pra comprar a cozinha. A hora que eu tava olhando a cozinha, o Espírito Santo, volta e compra o ukulele. E eu falo, a voz do Espírito Santo não é difícil de você entender. As pessoas pensam, nossa, o Espírito Santo não fala comigo, ele fala. É um sopro nos seus ouvidos. E se você não estiver sensível, você perde aquela voz do Espírito Santo que falou com você. Eu entrei na loja, comprei o violãozinho cor-de-rosa e aí cheguei em casa e ela esperando a cozinha. Quando eu falei, filha, ó, Deus mandou eu entregar outra coisa pra você, não é a cozinha. E aí ela abriu aquele ukulele e ela ficou encantada. Em uma semana ela foi pesquisando aula no YouTube, como tocava e como, né, se tocava o ukulele. E a partir dali eu vi que Deus começou a despertar a Elisa. Não somente para cantar, não somente mas para fazer algo para o Senhor, para estar envolvida ali na igreja em fazer algo para o Senhor. E a partir daí ela começou a se interessar mais, assim, pelas coisas ali de Deus, em estar fazendo algo para Deus. Então eu digo assim, na vida dos nossos filhos, nós temos que estar atenta a quais são os chamados de Deus na vida dos nossos filhos, para você facilitar o caminho. A Laurinha, eu falo que a Laurinha, eu tenho chamado missionário, eu sempre olho pra Nicole e eu falo desde assim... pequeno a gente já vê, né? A Laurinha, ela sempre, se ela vê algum morador de rua, ou se ela vê alguém assim, que está ali sofrendo uma situação difícil, ou se ela assiste alguma coisa, um filme que passa alguém que está sofrendo, ela chora. Se ela vê alguém na rua, ela fala, mãe, vamos ajudar, mãe, vamos fazer alguma coisa. Ela tem, assim, um amor por almas, por pessoas, assim, que eu fico admirada. Ela é uma criança muito amorosa. E a Elisa já fala, já é do manto. Já é assim, é algo assim, que é lindo de ver, né? O chamado de Deus na vida dos nossos filhos. E a Aurora, eu já falo que ela foi chamada para cantar, para adorar. Desde o ventre, Deus já falou. E ela tem 1 ano e 7 meses, e quando ela escuta os louvorzinhos, ela já começa a cantar. Eu falo, ela tá cantando antes de falar. Que bênção, né? E a Aurora, todos os nossos filhos são testemunho, né, Bruna?
Bruna, Sim. mas eu já ouvi você compartilhar, não me lembro se foi numa ministração ou se foi no seu Instagram, sobre o teu testemunho com a Aurora, né? Que ela veio num momento De dor. de dor, né? Como Sim. que foi isso? Compartilha com a gente. A Aurora, ela é, como o nome dela já diz, a primeira luz do amanhecer, né? Ela é, assim, a nossa alegria depois do luto. Deus levou a minha mãe muito jovem, ela tinha 50, ela fez 55 anos. Fez 55 e faleceu. Em 15 dias internada, ela faleceu. E aí eu falei assim, minha mãe era unha e carne comigo, eu levava ela para fazer compras, eu levava ela no mercado, eu era muito amiga da minha mãe. Uhum. E aí Deus quis levar, a gente entende que qual é o propósito de Deus? Todo mundo tem um tempo determinado por Deus. E minha mãe cumpriu o propósito, foi uma mulher de Deus, muito crente. E Deus levou ela. E quando Deus levou ela, eu falei, Senhor, e agora? E aí, Deus levou a minha mãe em setembro, dia 23 de setembro, Deus levou a minha mãe. E aí, quando foi em dezembro, a Laurinha, ela tinha 5 anos, ela teve um sonho, 4 aninhos, ela teve um sonho. Uma semana depois que minha mãe faleceu, e ela correu na mesa de manhã, ela falou assim, mamãe, eu tive um sonho que o vovô foi lá no céu, e ele foi buscar a vovó lá no céu. Só que Jesus disse que não ia deixar a vovó voltar. Só que ele foi lá, pegou um bebê, enrolou num paninho, entregou pro vovô, e o vovô trouxe esse bebê aqui em casa. E eu comecei a chorar. E eu falei assim, Deus, uma criança não inventa isso. Uhum. Uma criança não inventa. Ela tem 4 anos, ela não ia inventar isso. Foi o Senhor que falou comigo. E aí eu falei, não, Deus vai mandar uma criança, com certeza, mas eu esperava bem mais pra frente. Não eram os nossos planos. Não tínhamos o plano de ter um bebê naquele momento, Uhum. né? Ainda mais passando por um luto, um momento difícil. Você não tem um psicológico pra Uhum. gerar um filho. E aí, quando foi em dezembro, eu descobri que eu estava grávida, tomando o anticoncepcional. Foi Deus mesmo que enviou. E aí, quando eu fui fazer a minha primeira consulta do pré-natal, o médico foi dar a data do parto, e a data do parto foi no mesmo dia que a minha mãe morreu. Meu Deus. No mesmo dia. Então eu falo assim, os planos de Deus, eles são muito maiores do que você pode imaginar. E aí eu choro, eu falo, Deus, no dia que era pra eu estar chorando luto, eu tô fazendo festa de aniversário? Então, Imagina. assim, eu falo, ela é o meu consolo, ela é o nosso consolo. Quando eu abraço a Aurora, eu sinto assim, Deus falando, eu tenho propósito, eu permito a dor, mas eu cicatrizo, eu abro a ferida, mas eu cicatrizo, eu curo. É como diz lá em Jó, né? E ele te fará sorrir de Sorrir novo, né? de Você novo. dará gritos de alegria. É Quantas lindo. fases nós vivemos na nossa vida, né, Bruna? Onde nós olhamos e nos sentimos tão tristes e abatidas e pensamos que, ainda que nós tenhamos Deus, né? Nós pensamos que a alegria que nós sentíamos não voltaria. E aí você contando isso na hora, eu lembrei, né? Porque a gente vê a Aurora toda alegrinha ali, né? E vocês olham para ela e com certeza, né? Nossa. Sorriem, dão gritos de alegria Com ao Senhor por certeza, isso, né? Com certeza. Que bênção, o Senhor faz as coisas assim de uma maneira inexplicável, Inexplicável. né? Não precisava ser no dia. Exato. Não precisava ser no mês, mas Deus é tão perfeito que Ele prova, que Ele cuida, que a nossa vida está debaixo dos propósitos dEle. E isso é para todo mundo. Deus, Ele quer cuidar de todo mundo, Ele quer ter propósitos na vida de todos aqueles que falam assim, Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Não sou eu que quero mandar na minha vida, não sei o que quero mandar nos meus caminhos, mas eu entrego a Ti tudo aquilo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu vivo. E aí Deus vai fazendo essas maravilhas que nós não merecemos, e é a graça e o favor dEle que nos alcança. É verdade. E também, agora falando assim, eu lembrei de Ana, que tudo é do Senhor, né? E Ana, estéril, ela entrega o seu filho no templo, um lugar onde não era um lugar assim tão legal, porque Eli estava criando 2 filhos que não estavam no caminho. Só que ela entendeu que ela não estava entregando seu filho na mão do homem, mas sim na mão de Deus, né? Não era o que ela estava vendo, que a gente não anda por vista, né? Exato. E a gente entrega os nossos filhos também, assim como Ana, nas mãos de Deus, porque tudo é dele, né? Ele nos dá e a gente só devolve para ele, né? Então a gente entender isso, que os nossos filhos, eles não são nossos, são temporários nas nossas vidas, né? Que eles são do Senhor. Entender isso faz diferença, né? Muita diferença. Daí você ora com intencionalidade. E quando Ana fazia as roupinhas para Samuel e levava as túnicas uma vez por ano, ela tecia, né?
ponto a ponto. E uma vez Deus falou comigo através da vida de Ana. Quando você for ensinar os seus filhos, ponto a ponto. Sim. E quando fala de vestimenta, fala de proteção, né? Então, essa proteção espiritual, nós mães devemos conduzir a proteção espiritual dos nossos filhos, né? Tecendo ponto a ponto, dia após dia, né? Com uma palavra, com uma oração intencional, né? Dia após dia, Com ponto exemplo, a né? ponto. Exatamente. E às vezes as mães estão trabalhando fora, porque às vezes não tem possibilidade de estar. E eu lembro de Ana. Ana não estava com Samuel. Ana entregou Samuel lá, ela não estava presente. Ela estava... Cuidado de Deus. Ela não estava presente. Então, talvez tenha algumas mães nos assistindo que tem que trabalhar, que tem que estar fora de casa, né? E talvez você não tenha a mesma disponibilidade de tempo de estar com seus filhos, mas assim como Ana entregou o seu filho Samuel na mão do Senhor, faça essa oração de entrega também. Entregue os seus filhos na mão do Senhor. Vá fazer aquilo que você precisa fazer neste momento, né? Mas construa uma proteção espiritual ponto a ponto pela vida dos seus filhos, com oração intencional. Talvez você ainda não tenha uma direção, comece a seguir a irmã Bruna lá no canal dela. Eu tenho certeza que você vai aprender muito e Deus vai direcionar a sua vida, né, através do testemunho de vida dela. E eu tenho certeza que você vai ter intencionalidade nas suas orações, também assim como Deus direcionou a vida dela, né? É verdade. E nós somos gratos a Deus pela tua vida, por esse propósito, por você ouvir o chamado do Senhor e disponibilizar isso para muitas mães. Então, minha palavra aqui é gratidão. Isso faz muita diferença, né? E nós já estamos nos encaminhando para o final, mas nós queríamos, irmã Bruna, que você deixasse uma palavra para as mães realmente, né? Tanto para as mães quanto para as esposas, sabe? Porque o inimigo, ele tem trabalhado de uma maneira grande para destruir as famílias. E, infelizmente, muitas pessoas não têm estado atentas a isso, né? Ao poder que o Senhor nos deu como mulheres de estarmos firmes em oração e posicionadas dentro da nossa casa, né? A gente ouve muito falar, né? E é uma verdade, que se o marido não está bem, a casa continua bem. Que se um filho não está bem, a casa continua bem. Mas se a mãe não está bem, a casa toda vai mal. Você já reparou isso Com também, certeza. né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, aproveita o alcance, né, que nós vamos ter aqui e deixe uma mensagem para as mães, realmente para as esposas, sobre posicionamento, né? Sobre a importância e sobre o que você aprendeu já com tudo isso na sua caminhada. Mesmo tão jovem, né? Já tem tanta bagagem, tanta coisa para nos ensinar. Então, a palavra que eu deixo para nós encerrarmos para as famílias e para as mães, esses últimos tempos, Deus tem colocado algo em meu coração, que o casamento, ele é o fundamento para você ter filhos bem estruturados e filhos felizes, né? E certa feita eu estava preparando um estudo, uma capacitação para pais, que eu ia ministrar em uma cidade vizinha, e o Senhor me deu uma visão, o Senhor me mostrou assim: lembra daquela historinha de João e Maria, que eles estão perdidos numa floresta, e aí tem aquela casinha da bruxa, que é uma casinha de doce, de bolacha, e tem pirulito em volta, e é colorida, e é rosinha, e é a coisa mais linda por fora, para atrair, para mostrar uma aparência bonita. Mas aí quando eles vão entrar lá dentro, que eles entram, eles se deparam com a casa da bruxa, é um lugar terrível, é escuro, é assombroso. E Deus falou assim: ministra sobre a minha igreja, ministra sobre os pais, que eu não quero aparência, mas eu quero a essência dentro dos lares. Eu quero que os pais, eles vivam bem, porque uma preocupação desnecessária que os filhos não precisam ter é: será que os meus pais vão se separar? Quando que eles vão parar de brigar? Quando que esse terror aqui dentro de casa vai acabar? E o Senhor tem ministrado muito isso ao meu coração, que em primeiro lugar as mães, os pais precisam procurar viver bem entre si, porque quando uma criança olha para o seu pai e para sua mãe e vê são pessoas de Deus, naturalmente elas já vão ali estar bem estruturadas emocionalmente. Então, assim, o primeiro conselho que eu dou aos pais, às mães, a palavra que eu deixo é: procure buscar a paz dentro do lar, procure viver realmente a presença de Deus. Não seja como um fariseu, não dite regras, mas não viva. Seja como Jesus, um ensinador que viveu aquilo que ele pregava. E o conselho que eu deixo também para as mães:
Salmo 127:4 vai dizer que como flechas na mão do guerreiro são os filhos. E não é como rosas na mão de uma princesa, é como flechas na mão de um guerreiro. Então, a maternidade, ela é uma guerra. A maternidade, ela é você entrar no campo de batalha e você dizer, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pela salvação, eu vou lutar para encaminhar eles no propósito de Deus. E se você não sabe manusear o teu arco e tua flecha, você não vai acertar o alvo. Então, que nós, mães, possamos pedir em Deus a capacitação. Senhor, me ensina a manusear o meu arco, ensina a manusear a minha flecha, que eu posso fazer um curso de como atingir a minha flecha no alvo, porque eu quero encaminhar os meus filhos no propósito que o Senhor tem para eles. Amém, que bênção, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E nós sentimos a presença de Deus aqui, né? E não tem como não se alegrar de saber que existem pessoas sendo tocadas por essa palavra, né? Existem vidas que serão transformadas e existe um despertar do Senhor nas nossas vidas e na vida de tantas pessoas, realmente para nós nos posicionarmos. E para encerrar, né, irmã Bruna, nós gostaríamos que você fizesse uma oração com a gente, né? E também por todo mundo que vai estar nos assistindo. Amém? Vamos orar, então. Então vamos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e das nossas vidas, nós estamos em Tua presença, Senhor, a Tua presença que é maravilhosa, a Tua presença que é soberana sobre nós. E nós pedimos que nesse momento, Senhor, essa presença que é onipotente, onisciente, onipresente, entre, ó Pai, em cada casa agora, Senhor, em cada família que vai ser alcançada, Senhor Jesus, por essas palavras, ó Pai. E que a Tua presença entre nos lares, Senhor. E que essa presença maravilhosa traga alegria, traga clareza, traga esclarecimento. Que todas as obras das trevas, Senhor, que foram levantadas para destruir famílias, para destruir ministérios, Senhor, para destruir, ó Pai, aquilo que o Senhor confiou às nossas crianças, seja desfeito pelo Teu poder, Jesus. Que seja uma porta aberta, meu Deus e meu Pai, para que a Tua palavra entre dentro dos lares, Senhor, e alcance as famílias. Senhor, cura agora as mães que estão cansadas, as famílias, Senhor, que precisam de um renovo, que a Tua presença entre agora dentro dos lares e que possamos entender, ó Pai, que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestade, contra as forças das trevas, ó Pai, e que possamos, Senhor, consagrar, ó Pai, consagrar a nossa casa, consagrar a nossa família, o nosso chamado a Ti, que possamos viver como família, como casa, debaixo do Teu propósito e do direcionamento que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, até o próximo episódio e a paz do Senhor. A paz do Senhor. E as redes sociais da irmã Bruna, se você ainda não segue ela, estarão aqui embaixo. Siga ela, também se inscreva no nosso canal, que nós teremos logo novos episódios. Obrigada, irmã Bruna. Paz do Senhor. Eu que agradeço, a paz do Senhor. Até mais.